O ambiente e a ecologia estão cada vez mais na ordem do dia. As alterações climáticas, os degelos ou a poluição extrema da atmosfera deixam-nos apreensivos a todos, enfim, ou quase todos. Vem tudo isto a propósito da 10ª edição dos Green Project Awards, ou seja, os prémios para os projetos verdes, isto traduzido à letra. Nuno Lacaste, da Agência Portuguesa do Ambiente, e Nuno Sequeira, da Associação Ambientalista Quercos, são os meus convidados hoje na RDP Internacional. Muito bem-vindos. Para já, qualquer um dos Nunos pode responder que prémios são estes e a quem é que pode concorrer a eles e, sobretudo, até quando? Ora, os Green Project Awards começam no Lacaste. São hoje os prémios de referência em matéria de ambiente e sustentabilidade no nosso país. E quando eu digo hoje, em rigor, fazem 10 anos. E, portanto, são já uma referência, quer no tempo, quer em termos do número de candidaturas, mais de 1000, e de prémios entregues, mais de 200 aproximadamente, que ao longo destes 10 anos foram mostrando que em Portugal a proteção do ambiente, a gestão eficiente dos recursos, é não só uma área importante, como permite criar emprego, permite criar valor, e nesse sentido estamos muito contentes em estar, obviamente, a celebrar os 10 anos passados e a pensar nos próximos 10 anos. Ou seja, Green Project Awards são os prémios de ambiente e sustentabilidade com maior reputação no nosso país. Indica-me um projeto que se tenha distinguido ou que tenha sido eventualmente premiado e que efetivamente tenha tornado a vida das pessoas mais sustentável, mais ecológica. Bom dia. Eu gostava sempre de referir aquele projeto que tivemos há 2 anos, que partiu também, até porque o Green Project Award se destina, enfim, não só às empresas, às ONGs, à administração pública, mas também aos jovens, porque tem uma categoria exatamente que é denominada Iniciativa Jovem, e tivemos no âmbito dessa Iniciativa Jovem, que depois casa com outro projeto também que organizamos com outros parceiros, que é o Projeto 80, um projeto que foi premiado, que tem exatamente a ver com a proteção do ambiente, mas com a valorização do recurso e também com uma vertente muito importante do nosso tecido económico, neste caso a cortiça, ou seja, um prémio que teve a ver com uma escola, foi a escola de São Brás de Alportel, que idealizou um modelo de pranchas de surf elaboradas a partir de rolhas de cortiça usadas, e portanto esse foi um modelo que na altura foi testado, para além de ter vencido o prémio, o Projeto 80 e a Iniciativa Jovem, acabou por depois ter um destaque acrescido devido a isso, que permitiu que hoje em dia essa escola esteja a produzir não só as pranchas de surf, mas alguns outros equipamentos também desportivos, a partir deste recurso valiosíssimo que é a cortiça, que nós temos em Portugal. E há muitos jovens já com essas pranchas especiais, digamos assim? Apesar de ser ainda limitado, enfim, é uma produção que não é feita a nível comercial, a nível de venda, enfim, nas superfícies, no mercado normal, mas é um projeto que, pela sua originalidade e também pela sua inovação, faz-nos crer que este recurso, que é importantíssimo, pode continuar a ser usado, e já o é hoje, enfim, nas naves espaciais, nos automóveis, nos aviões, coisas que para nós eram impensáveis há alguns anos atrás, e fez-nos perceber também que os jovens têm aqui também uma palavra muito importante a dizer neste tipo de iniciativas, como o Green Project Awards, e digamos, esse prémio da cortiça certamente vai abrir também muitos horizontes a esses jovens, essa escola que concorreu, para que possam produzir outros equipamentos, não só comercializados de uma forma mais limitada, como é o meu caso agora, das pranchas de surf e das raquetes que estão a produzir, mas eventualmente... As raquetes de ténis, de badminton? Sim, são de paddle, não é? Exatamente, sim, são de paddle. E que estão a funcionar e que, apesar de ainda não terem, digamos, o vetor económico suficientemente desenvolvido, o podem ter... É um passo de cada vez, não é? É um passo de cada vez, exatamente. Mas é sobretudo malta nova que está envolvida nestes projetos? Não necessariamente. Jovem. Nessa iniciativa jovem, sim. Mas quem concorre, Nuno Lacaste, quem é que concorre de uma forma geral a estes prémios? Concorrem empresas, concorrem organizações não governamentais. Não podem ser em nome individual? Concorrem cidadãos, concorrem câmaras municipais e, portanto, o leque de concorrentes é muito vasto e assim é que deve ser. E, aliás, nós há um par de anos, quando abrimos 2 novas categorias, cidades sustentáveis e consumo sustentável, tivemos
uma verdadeira enchente de câmaras municipais, porque de facto há projetos fantásticos. Eu ia dar mais 2 exemplos de projetos, porque de facto acho que faz sentido nós falarmos dos exemplos concretos de projetos que venceram no ano passado. O Parque Ambiental do Bussaquinho, em Ovar, ganhou um Portanto, prémio temos o também. Bussaco e o Bussaquinho. Exatamente, em Ovar, este caso, ganhou um prémio. Porquê? Porque criou um parque ambiental, com uma série de valências, mas que, sobretudo, foi numa zona onde era antigamente uma estação de tratamento de águas e um aterro. E, portanto, reconverteu uma área que tipicamente é associada tudo porcaria. a zonas degradadas, ou onde as pessoas muitas vezes até têm alguma hesitação em revisitar, e, pelo contrário, Sim, revisitar hectares não me parece que seja propriamente precisamente, deu-lhe um novo uso. Outro exemplo, o Fire Risk, que é uma aplicação móvel para combater fogos florestais em termos de localização e de sinalização. Portanto, como já vê, entramos também aqui no domínio das novas tecnologias. E finalmente, este projeto de menor dimensão, mas interessante e com enorme potencial também, a reciclagem de cartões bancários por parte, neste caso, da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, como vê, o leque é vasto, é muito diversificado, demonstra, como dizia o Nuno Sequeira, que a inovação, a criatividade, o empreendedorismo, as soluções pré-comerciais e as soluções comerciais, todas elas têm lugar no Green Project Awards. Quem pode concorrer? Quando? E quem nos esteja a ver e a ouvir e que efetivamente tenha interesse em saber mais sobre este prémio, onde é que se deve dirigir? À página do Facebook, eventualmente outros endereços eletrónicos? Nós temos o site do projeto do Green Project Awards, inteiramente disponível, com o regulamento, com todas as informações, com dados sobre as edições anteriores também. E, portanto, até ao dia 31 de maio, deste mês de maio, todas as entidades se podem inscrever e candidatar ao Green Project Awards, à 10ª edição do Green Project Awards, e falamos exatamente de empresas, de autarquias, estabelecimentos de ensino, cidadãos em nome individual que tenham projetos também na área da sustentabilidade, a administração local, a administração pública de uma forma geral. E para nós é muito importante porque, exatamente como disse o Nuno Lacasta, ao longo das últimas 9 edições o Green Project Awards tem sido uma referência ao nível da distinção de boas práticas, bons projetos na área ambiental. Para nós, a organização, enfim, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Quercus e a GCI, tem sido também uma parceria que se tem revelado uma boa parceria e que tem no fundo, cada uma das 3 entidades, com as suas óbvias diferenças ao nível da atividade, a nível conceptual também, tem conseguido unir esforços e levar a cabo aqui esta iniciativa que neste momento se transformou na grande iniciativa nacional em termos de distinção de boas práticas. E é importante que, enfim, as mais de cerca de 1000 candidaturas que nós tivemos desde o ano 2008, se continuem neste caso a somar este ano, nós temos tido cerca de 100 candidaturas em média por edição, e portanto o que temos constatado é que não só o número tem vindo a crescer, em alguns anos estabilizar, outros anos a crescer, mas sobretudo a nível da qualidade, essa qualidade tem também crescido. É importante que nesta 10ª edição, para nós é uma edição simbólica, por ser a 10ª, os décimos. Mais uma vez a sociedade portuguesa, a sociedade civil, continua a mostrar que sabe fazer coisas, sabe idealizar projetos, sabe aplicar esses projetos na área da sustentabilidade e que tenhamos também no final desta edição bons projetos, bons vencedores, que mostrem que Portugal realmente pode estar na linha da frente da sustentabilidade, da inovação, da criatividade. O que é que o júri geralmente valoriza? Muita coisa. Talvez valha a pena explicar, e de facto, o Green Project Awards, apesar do nome, prémios, é muito mais do que isso, verdadeiramente. E acho que vale a pena é um explicar conceito. Isso mesmo. É um conceito que inclui, obviamente, a atribuição de prémios por várias categorias, são 7 a 9, dependendo do ano, já poderemos falar sobre isso. Tem um conjunto de conferências, isto é, sentimos a necessidade de bater um conjunto de temas, como seja precisamente, por exemplo, corredores e infraestruturas verdes, como sejam esta ligação entre a tecnologia e a proteção do ambiente e a sustentabilidade, só para dar 2 exemplos. Portanto, um conjunto de conferências e ainda também reuniões de parceiros que, com regularidade, precisamente, se sentam para trocar impressões e como melhorar esta mesma iniciativa. E por isso, este ano, nós o que temos em cima da mesa é um vasto leque de categorias. Temos muitas novidades.
devo dizer. Então avancemos com elas. O próprio GPA, como nós chamamos, inova praticamente todos os anos. Eu vou dar 2 ou 3, 1 ou 2, e o Nuno também aqui depois pega são de facto bastantes. A primeira que gostaria de sinalizar é a seguinte. Nós, por ser, mais uma vez, recordar, por se tratar do aniversário, do 10º aniversário, nós fizemos essencialmente 2 coisas. Por um lado, desagregámos algumas categorias. Havia uma categoria até o ano passado chamada Agricultura, Mar e Turismo, e como bem se pode perceber, justificam-se separar as categorias. Isto é, neste ano... São 3 atividades distintas. São distintas, elas têm sinergias sem dúvida, mas já têm massa crítica suficiente que justifica uma candidatura autónoma de agricultura, outra de turismo e mesmo no mar. Esta é uma novidade importante porque nos permitirá segregar, no bom sentido do termo, as candidaturas. Outra novidade, ainda nas candidaturas, tem a ver com uma nova candidatura, a que chamamos Indústria 4.0. Lá está, tecnologia, internet das coisas, proteção do ambiente, relativamente à qual estamos muito entusiasmados, precisamente para trazer para cima da mesa muito esta noção em que medida é que, lá está, a tecnologia nos pode ajudar a dar, aliás, saltos enormes qualitativos em termos da resolução de alguns destes problemas. Estas são 2, só para citar 2. Nuno, agora a bola para ti, outros exemplos que temos de inovação deste ano. Sim, temos de... Bom, se calhar ainda resumindo a questão das categorias complementando, portanto, para além destas novidades que temos, e da divisão da agricultura, mar e turismo, a indústria 4.0, vamos também ter outra categoria, e elas são 9 no total este ano, a 10ª edição, que é cidades e mobilidades sustentáveis. Vamos ter a gestão eficiente de recursos, já vem de anos anteriores, mas vamos ter também a iniciativa de mobilização, que também já vem de anos anteriores, a iniciativa jovem, que referi há pouco e que resulta dos 6 finalistas que vêm da iniciativa, que é o Projeto 80, e depois a investigação e desenvolvimento. Para além disso, vamos ter agregados aqui 3 prémios autónomos destas 9 categorias, que é o Prémio Investigação e Desenvolvimento, a Inovação Social e outro que é a Eficiência Energética. As conferências, que desde há cerca de 4 anos para cá vêm também complementando aquilo que são no fundo as candidaturas e a distinção dos projetos. O Green Project Award decidiu há cerca de 4 anos para cá marcar também a agenda nacional com conferências temáticas sobre áreas ligadas exatamente ao ambiente e à sustentabilidade, e vamos ter também este ano 5 conferências do Green Project Awards, que os temas vão andar muito em torno da economia circular, do turismo de natureza, das cidades, da mobilidade sustentável, da economia do mar, e portanto tudo temas muito atuais e que irão certamente reunir grandes especialistas, grandes oradores em torno destes temas, porque é preciso efetivamente, e tem-se vindo a constatar, cada vez mais discutir, trazer os atores políticos, os decisores, a nível local, a nível regional, mas a nível nacional. De uma forma geral, a sociedade portuguesa está sensibilizada para este género de temas, ou acha que isto é um bocadinho a empurrar a bola para os outros que resolvam? Eu, se quiser, continuo a não separar o lixo, por exemplo, ou a comprar sacos de plástico, mesmo pagando 10 cêntimos no supermercado. Eu acredito que está. Acredito que está e julgo que está o quê? Que está mais mobilizado. Que está mais mobilizado. Está mais mobilizado. Acho que é inegável se olharmos para há 20, 30 anos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, vermos que hoje em dia temos já gestos muito enraizados que não havia há alguns anos atrás. Se depois aquilo que é... Os ecopontos, etc., não é? Temos a nível de tratamento de águas residuais, a nível de gestão de resíduos, a nível de conservação da biodiversidade. Agora, se depois nós temos um patamar em termos de decisão política tão exigente como muitas vezes pedimos, e nós, coergos, pedimos isso às pessoas, todos os dias, por exemplo, aqui no programa do Bom Dia Portugal, no Minuto Verde, não é? E efetivamente... Que há anos, que aliás é a rubrica mais antiga da televisão neste momento, com um minuto de duração. Sim, e é um caso de sucesso, tem sido, e é um caso que, no fundo, tenta mobilizar toda a sociedade para, através de um pequeno conselho, tentar que todos os dias a pessoa pense nesse conselho e, se possível, coloque-o em prática. Agora, evidentemente, de nada serve nós pedimos às pessoas todos os dias fechem a torneira quando escovam os dentes, se depois nós não pensarmos que na construção de uma grande autoestrada, de um novo aeroporto, de uma nova plataforma logística, nós ali gastamos 100 milhões
de vezes mais água do que o pequeno gesto. E, portanto, é preciso depois que... O exemplo tem que vir de cima, não é? O exemplo tem que vir de cima, mas nós também não nos podemos aliar. Portanto, não pode ser nem só de um lado nem do outro. Tem que ser dos dois lados, para nenhum deles ficar atrás. Porque temos que ser nós, todos os dias, a ter esses gestos, para mostrar que é preciso e a pressionar a classe política, que também é necessário acompanhar, mas também tem que ser a classe política a dar esses exemplos. Vão havendo alguns exemplos, felizmente. Nós, como ONG de Ambiente, claro que temos que exigir sempre mais, é essa a nossa função e é isso que fazemos. Mas e é isso que esperam? Julgo que vai havendo. Agora, evidentemente que os últimos anos foram difíceis, os últimos 5, 6 anos, com esta crise económica que se instalou, e muitas pessoas deixaram de pensar tanto no ambiente como pensavam. Mas houve um relaxamento? Houve algum relaxamento a todos os níveis, desde os níveis superiores aos níveis inferiores, e quando falo inferiores não é com caráter depreciativo, é a nível da sociedade, quem toma decisões a nível superior, os nossos decisores, o nosso governo, por exemplo, a nível inferior, os cidadãos, no seu dia-a-dia, mas aquilo que tem sido o nosso papel ao longo destes anos tem sido mostrar às pessoas também que muitos destes gestos que podem tomar são amigos do ambiente, mas são também amigos do orçamento familiar. E, portanto, a crise também não justifica tudo, mas, efetivamente, acabou por, em certos gestos que implicavam investimento das energias renováveis, por exemplo, das frotas automóveis, acabou por fazer com que não se tomassem medidas tão no imediato. E esperemos agora, enfim, com alguma retoma que se espera e que se vai falando que está a acontecer, que possamos aqui criar novos incentivos para as pessoas voltarem a fazer. Mas o governo anterior de José Sócrates, por exemplo, incentivava a compra de painéis solares e acabou aquilo tudo por ir por água abaixo, porque não houve mais nada que ajudasse as pessoas efetivamente a comprarem os painéis solares para pouparem energia. Houve Isso é um exemplo. O governo anterior tomou uma medida na altura que foi, no fundo... O governo de Passos Coelho. O governo de Passos Coelho, que possibilitar o autoconsumo, no fundo, a produção de energia elétrica para as pessoas poderem consumir na sua própria casa. Isso é o modelo ideal. Não há dúvida, ou seja, se nós tivermos grandes modelos centralizados, a quantidade de energia que nós perdemos depois de transportar essa energia até às nossas vilas, cidades, até às casas das pessoas, é enorme. E, portanto, o modelo descentralizados com pequenas unidades de produção é que garante mais autonomia, mas também é um modelo que gera, digamos, mais antipatia por parte, se calhar, das grandes empresas que produzem. Porque, obviamente, quando eu estou a produzir a minha eletricidade, não estou a comprar uma empresa. E, portanto, o governo anterior... Portanto, eu estou a ver os lucros a baixarem, é isso? Sim, inevitavelmente. Agora, o governo anterior fez uma coisa positiva, que foi, adotou esse modelo de autoconsumo, que permitiu... Antes as pessoas podiam produzir, mas tinham que vender à rede, agora podem produzir para consumir em casa. Mas o modelo não está suficientemente afinado a ponto de ser um incentivo bom para as pessoas produzirem. Porquê? Porque, por um lado, é possível produzir, mas, por outro lado, repare, se o painel está sempre a produzir e eu não estou sempre a consumir. E o que é que acontece à eletricidade que eu estou a produzir? É injetada na rede gratuitamente. Isso é muito difícil de perceber por parte do cidadão que investe. E é difícil de controlar? Não é difícil, mas o contador, por exemplo, se eu quiser comprar um contador para vender, tem um preço muito alto e tem que tirar licenças e o processo é muito mais complicado e, portanto, o modelo neste momento afunila para uma situação de comprar poucos painéis, produzir um bocadinho, quando, do ponto de vista ambiental, se eu quero produzir 5.000 watts ou 10.000 watts, devia produzir, porque isso sim está a ajudar o ambiente. E, portanto, há aqui situações que nós temos vindo a alertar o Governo que é preciso mudar, afinar o modelo, porque temos que colocar mais pessoas, mais cidadãos, mais casas com condições para produzir eletricidade, realmente a produzir energia renovável, porque esse será o caminho. Não, Lacasta. Eu acho que, se olharmos para uma tendência de médio e longo prazo, é claríssimo que o país mudou completamente na forma como olha para a proteção do ambiente e como protege a água que bebe. Olha que no verão, nos incêndios florestais, ninguém me parece partilhar dessa opinião. Não há dúvidas que continuamos com alguns desafios e o desafio dos fogos florestais é um desafio que... Desafio ou negligência? É um desafio da sociedade portuguesa. Aliás, nós, no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente, todos os anos, quando apresentamos o relatório do Estado do Ambiente, infelizmente temos registado que a temática dos fogos florestais, o flagelo dos fogos florestais continua a acompanhar-nos. Mas se olharmos para, repito, água tratada, acesso à água de qualidade, o estado do nosso litoral, apesar de nos localizarmos historicamente no litoral e temos historicamente também uma
desordenamento do território. A verdade é que, por exemplo, as praias de Portugal mudaram nos últimos 10 anos de forma absolutamente dramática, visível. Estão muito melhores do ponto de vista de acessos, muito melhor do ponto de vista do usufruto. Com certeza... Depende das praias. Regra geral, não tenho a mais pequena dúvida do que há uma erosão da costa, por exemplo, na costa da Caparica, aqui nos arredores de Lisboa, que de vez em quando as praias desaparecem, não é? Absolutamente. Temos erosão porque é um fenómeno natural e também a proteção para fenómenos de Mas erosão. depois temos a extração das areias. Não temos hoje extração de areias. É proibido? Não temos hoje extração de areias como tínhamos há cerca de 10, 15 anos. É precisamente... Gostava de reiterar esse ponto. Estas matérias não há como olhar para os factos, porque os factos dessa matéria são claríssimos como água. Temos desafios, atenção, eu não estou aqui a negá-los, mas no fundo o que eu estou a dizer é o país mudou completamente nos últimos 15 a 25 anos. O que eu acho que está hoje a acontecer, e portanto olhamos para os próximos 10 anos, se quiser, são dois fenómenos muitíssimo interessantes. Por um lado, estamos a verificar que do ponto de vista das populações, e no fundo na sequência que dizia o Nuno Sequeira, o nível de exigência está a aumentar brutalmente. Aumentar por todas as razões e mais alguma. Por um lado, são ganhos, se quisermos, de civilização, porque hoje estamos mais alertas e verificamos que é um ganho de não termos água poluída, de conseguirmos respirar bom ar. Depois temos uma noção de participação que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Com certeza aqui algumas das novas gerações já estão hoje a dizer quero participar, mas atenção, os cidadãos sénior estão hoje a calcorrear os nossos rios, no fundo estão a observar, muitas vezes em nome, ou por conta, se quiser mesmo, ou em substituição do Estado Central, Nacional, e a ver situações, e a denunciar situações que temos que aprender a aproveitar uma espécie daquilo que se chama monitorização cidadã, para depois responder perante algumas das ameaças que existem. Portanto, cidadãos... E preveni-las, não é? Cidadãos muito mais ativos, participativos, as redes sociais amplificam, obviamente, esta mensagem, e, por outro lado, uma administração pública, mais uma vez, em todas as suas dimensões, convidada, convocada, obrigada e também já internalizou muito mais transparência. Eu lembro que há uns anos atrás, há vários anos, o antigo presidente Jorge Sampaio, ele ficava emocionado, ele emociona-se muito com as coisas, mas dizia que não percebia a fatalidade dos incêndios florestais no verão. Quer dizer, nós já estamos a contar com isso. A partir de 1 de junho, ou enfim, meados de maio, até setembro, temos que inevitavelmente lidar com os focos florestais. Porquê é que isso acontece? Os fenómenos são vários e são diversos e têm a ver com questões socioeconómicas e com questões também da forma como o país se organiza. Vamos ver. Ao contrário de muitas vezes as pessoas pensam, Portugal é um país altamente florestal, historicamente. Por um lado tem condições morfológicas que o propiciam, sobretudo no centro e norte do país, e obviamente a questão também do ordenamento do espaço florestal é sempre uma questão da monocultura versus multicultura, do facto de, em algumas zonas do país, sobretudo mais uma vez centro e norte, haver ali zonas periurbanas onde estabelecimentos humanos convivem, por causa desta história de desordenamento do território, com zonas florestais, que claramente é um desafio da sociedade portuguesa, que toda a gente já percebeu. Prevenção, porventura, seguramente poderia ter tido outras abordagens historicamente. E, portanto, o desafio que temos que perceber é, claramente, de prevenção, de ordenamento, limpeza de matas. Por exemplo, toda a gente tem consciência que, em certas zonas do país, sobretudo na pequena propriedade, limpar a nossa propriedade, naquele princípio muitas vezes japonês, de limpas a tua porta da casa e toda a rua fica limpa, mas às vezes limpar uma mata própria, quando as outras todas à volta, porque o proprietário vive em França ou está semi-abandonado, é algo frustrante. E, portanto, temos tido alguma dificuldade em política de terra, de gestão de terra. Mas é curioso, desculpe interrompê-lo, nesta primavera que estamos a atravessar e que já houve dezenas de fogos florestais, um dos mais recentes, um dos proprietários era de origem inglesa. E ele, à volta da sua propriedade, limpou-a. E, portanto, nada aconteceu à casa. Os outros que eram portugueses tiveram as casas afetadas. É uma questão também de consciência. Há questões culturais que nós temos que... Eu volto a dizer aquilo que disseram, há um relaxamento muito grande. Eu não sei se isto vai com multas, se vai com outro tipo de pressão, ou apenas vai com ensinamentos e boa vontade. Eu acho que é um misto. Nós temos que, sobretudo, também sempre recordar às populações que este fenómeno, se não for consistentemente agarrado, até pode piorar. E é ao longo do ano. Vai piorar. Com a mudança do clima, o que está a dizer é absolutamente verdade. A época, vamos chamar-lhe assim, de fogos florestais tem tido tendência a alargar-se.
Começa às vezes em E janeiro. repare, nós nunca tivemos tantos meios como hoje. Também é preciso não esquecer. Contudo, há aqui de facto uma absoluta necessidade de uma mudança societária e até cultural, porque se queremos ter floresta, e precisamos de floresta, aliás, para, por exemplo, diminuir a temperatura média no solo, para diminuir a evapotranspiração resultante do aquecimento global, que é um fenómeno seríssimo no nosso país, mas ao mesmo tempo, precisamente, porque temos os solos mais secos e porque temos menos água distribuída ao longo do ano, isto propicia que a biomassa florestal fique mais seca e seja mais sujeita a arder. E, portanto, claramente é um desafio que não tem nada a ver com partidos políticos, governo, é um desafio da sociedade que temos que encarar de frente. Porventura, aí sim, creio que hoje começa a gerar-se um consenso, cada vez mais preventivamente e não tanto reativamente. Há uma coisa que nós dizemos, e eu não concordo muito com isso, que as casas, por exemplo, dos imigrantes que estão abandonadas ou que são casas mais sensíveis, digamos assim, devido à conjuntura, para serem queimadas e desaparecerem durante o verão. Ou durante os incêndios florestais. Essas casas não deveriam estar, no mínimo, vigiadas 365 dias por ano? Sim, tem alguma lógica. A questão aqui é saber... Não é só por uma questão de segurança, mas é por causa da vegetação que vai crescendo à volta da propriedade e que é preciso desbastar. Sim, tem que haver alguma responsabilização também dos proprietários. Nós sabemos que deveria haver num país ideal, mas o Estado terá meios, pergunto-me se terá meios. Eu gostava aqui de dizer a questão dos incêndios florestais. É verdade que o nosso país é um país mediterrâneo e, portanto, sempre teve fogos e sempre irá ter, provavelmente, e até com a situação das alterações climáticas é um fenómeno que se vai agravar, todos os cenários apontam para isso, mas isso é mais um motivo para nós termos políticas públicas de prevenção, e não é isso que nós temos tido. E tal, nós somos totalmente apartidários, mas há que chamar as coisas pelos nomes, tal como referi há bocado um bom exemplo do governo anterior. Deixe-me referir um péssimo exemplo, que foi o anterior governo liberalizou ainda mais a plantação do eucalipto. E na altura, quando isso aconteceu, há cerca de 4 anos, nós chamamos a atenção para o que iria acontecer e acabou por acontecer, que foi o eucalipto continua a aumentar a sua área, os incêndios continuam a aumentar e nós queixamos cada vez mais e gastamos cada vez mais dinheiro a combater. O negócio da madeira queimada é realmente rentável? Poderá ser, eu não tenho todos os dados sobre isso, mas para além da queimada é a madeira nova. Portugal tem vindo a insistir num modelo de monocultura intensiva. Errado? Errado, porque utiliza espécies que são muito mais suscetíveis ao fogo, como o eucalipto, o pinheiro bravo, mas sobretudo o eucalipto, e em áreas extensíssimas, ou seja, faz com que quando o incêndio comece, ele vai se propagar às vezes por milhares de hectares, porque não tem zonas tampão como tínhamos antes, com zonas agrícolas onde as pessoas estavam, zonas de pastagem, zonas com espécies autóctones como o sobreiro, os carvalhos, que de certo modo impediam que o fogo propagasse. Hoje em dia temos áreas extensíssimas e, portanto, quando o fogo começa, os bombeiros não há ninguém que o consiga conter. E este modelo... Porque não há uma área limite para... Não há, são extensíssimas. Diga assim, a partir daquela zona, já a probabilidade do fogo se estender será menor. Sim, e o governo anterior, enfim, acabou por liberalizar com o famoso regime de arborização e rearborização, permitiu a florestação de terras, algumas delas agrícolas, com essa espécie que é o eucalipto, e com isso fez com que a área aumentasse e fez com que, no nosso entender, a responsabilidade se aumentasse também. Portanto, é um dever dos proprietários, é um dever, logicamente, de cada um de nós prevenir, mas não nos podemos esquecer, como disse há pouco, por muito limpo que possa estar um terreno, se estiver totalmente cercado de espécies que são altamente suscetíveis ao fogo, tem uma altura muito grande, o fogo, quando entra ali, dificilmente se consegue contê-lo, muitas vezes acabam por sofrer da mesma forma que sofrem os outros. E já agora, deixa-me perguntar, é muito caro fazer a limpeza de uma propriedade? Porque isso é sempre uma das questões que são levantadas, são os custos, não é? É caro, mas repare que é a própria espécie dominante. Nós, quando temos um ecossistema, temos umas espécies dominantes, neste caso são as árvores de maior dimensão. São exatamente essas árvores de maior dimensão que são altamente suscetíveis ao fogo, que é o caso do eucalipto. E, portanto, mesmo que não tenham subcoberto, o fogo nessas árvores vai acabando por passar pelas copas.
e é muito difícil de o conter. Portanto, por mais medidas de prevenção e que temos que continuar a tomar, sem dúvida, o que nós tememos é que o Estado vai continuar a gastar cada vez mais dinheiro sem tomar medidas de fundo, que são, no fundo, limitar a propagação de espécies muito suscetíveis ao fogo e que num país como o nosso, enfim, cada vez mais vão ter dificuldades em vigar, porque os teores de umidade são também menores, mas que vão acabar, para além da questão dos incêndios, acabam por ter também implicações muito grandes ao nível também da infiltração da água dos solos, na conservação da biodiversidade, mas do ponto de vista social e económico também, porque não são as plantações de eucalipto que depois vão fixar as pessoas nos campos, e também precisamos de pessoas nos campos. E vão desertificar ainda mais. Vão provocar esse despovoamento, porque de antes também é preciso perceber que havia muito mais pessoas a trabalhar no campo, e muitas vezes quando o fogo começava, havia logo um primeiro ataque das pessoas que lá estavam. E agora só há gente de terceira idade. Hoje em dia não temos, porque a cipicultura basicamente, não fomenta a pequena agricultura, não fomenta a apicultura, não fomenta ervas aromáticas, é altamente mecanizada, tem operações que se fazem de X em X anos e, portanto, não fixa também as pessoas. E é todo este modelo que nós temos que repensar, sob pena de Portugal, neste cenário de alterações climáticas, continuar com esse cenário que se vai agravar possivelmente. Ora, nos Estados Unidos, no Lacosta, temos um presidente, Donald Trump, que decidiu reverter tudo aquilo que a anterior administração, já que estamos a falar de anteriores governos de Barack Obama, tinha feito no sentido de preservar a ecologia, e agora está a apostar outra vez nas energias como o petróleo, etc. Acha que, e depois eles não subscrevem, sendo o país mais poluidor do mundo, não subscrevem os acordos de Kyoto, nem Paris, nem nada. Ou podem subscrever, mas não os aplicam. O que é que acha que vem aí nesse aspecto? É preocupante o que chega do outro lado do Atlântico? Bem, como compreenderá, nas funções que exerço, mas tem a sua responsável opinião da administração pública... Mas pode opinar. Não devo fazer comentários de cariz política, mas vou seguramente dizer o seguinte. Acho que é muito importante nós termos presente 3 coisas. Em primeiro lugar, que este desafio, esta ameaça, esta realidade das alterações climáticas é societal, é de geração. Eu costumo dizer, aliás, que a principal razão verdadeiramente para continuar a fazer exercício de funções públicas, de serviço público, tem a ver com esta geração. A minha geração é aquela geração a quem os meus filhos vão perguntar, se eu não fizer, porque eu ainda assim acho que estou fazendo, onde é que andavas quando pelos anos de 2017 estávamos a ver à nossa frente a mudança? E o que é que estavas a fazer? Vão cobrar, basicamente. E, portanto, vão cobrar. Nesse sentido, não há mais pequena dúvida que em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, e se olharmos para os Estados Unidos ao nível das cidades, dos estados federados, da sociedade, esta temática é absolutamente central. Temos, aliás, notícia de empresas americanas, incluindo a ExxonMobil, a dizer, em geral, que o Acordo de Paris tem muitos aspectos positivos e deve guiar a ação dos países. O reconhecimento já não é mau, já é um bom princípio. Ponto 1. Ponto 2, igualmente importante, o papel da ciência e o papel da informação para tomarmos decisões. Nós, ainda hoje de manhã, estava numa conferência e alguém, durante o debate do Brexit, também no Reino Unido, dizia: estou farto de especialistas. Não há dúvida que, na sociedade, o papel dos políticos é central, porque é quem tem legitimidade para as decisões em nome da sociedade, seguramente. Mas a verdade é que o papel da técnica, da ciência, da decisão política informada pelos factos, não se pode perder na nossa sociedade. Nós temos combatido muito isto, porque às vezes nós não fazemos decisões informadas, não olhamos os custos, os benefícios, não olhamos para, de facto, o resultado, não temos discussões abertas, informadas sobre estas temáticas, a probabilidade de tomarmos decisões erradas é muito maior. É muito maior. E depois vamos pagar um preço maior também, muitas vezes. Terceiro lugar, o papel da sociedade. O papel da sociedade, mais uma vez, aquilo que evocava há pouco dos cidadãos. E, portanto, eu vejo na Europa, ainda ontem, nas eleições francesas, o presidente eleito reiterou no discurso, Emmanuel Macron, o desafio das alterações climáticas. Sim. Então, pronto, íamos dar uma palmadinha no rabo passa a imagem do Donald Trump, agora vamos dar Portanto, o que é importante os parabéns ao Sr. Macron, é isso? É reconhecer, sobretudo, que este desafio, e a Europa tem liderado o desafio de chamar a consciência e, ao mesmo tempo, de dar respostas objetivas para a mudança do clima,
veio para ficar e vai continuar. E, aliás, se nós retomarmos, se me permitir, um pouco aqui também ao Green Project Awards, aquilo que nós pretendemos fazer, e este debate, de alguma forma, já quase que estamos a fazer uma sessão de debate do GPA. Acho muito bem. Porque estas coisas não são abstrações, são coisas concretas. Eu gostava de retomar e de recordar nas inovações deste ano, para ver como estamos a pensar, mais uma ou duas que são, para nós, muito significativas. A primeira, que destacaria, tem a ver com um prémio que vamos atribuir este ano, com caráter ad hoc, que é o Prémio Personalidade. E, portanto, vamos distinguir alguém que tem reconhecidamente contribuído para a proteção do ambiente e para a sustentabilidade no nosso país. Isso é muito importante, porque lá está, Paredes Meias com o 10º aniversário, e achamos que faz sentido. Como há pouco também dizia o Nuno Sequeira, o Prémio Inovação Social, que é um prémio, neste caso com o apoio da Sociedade de Ponte Verde, permitirá também aqui encontrar, é um prémio pecuniário, aliás, de 5.000 euros, permitirá aqui encontrar exemplos concretos de atuação cívica na proteção do ambiente. E, finalmente, também já referido, o Prémio Investigação e Desenvolvimento, este também pecuniário, um valor de 20.000 euros, apoiado pela Jerónimo Martins, vai-nos procurar encontrar nesta área da investigação e desenvolvimento aplicado à sustentabilidade, bons exemplos de sucesso, tipicamente de situações pré-comerciais, lá está, mas precisamente porque precisamos de continuar a inovar. Eu não sei se as pessoas às vezes têm noção de algo que eu dizia no princípio. A criatividade das empresas portuguesas nestas áreas da sustentabilidade é enorme. Está a crescer em termos de valor acrescentado bruto no país. Não é tanto as empresas consumirem menos água ou menos energia ou serem mais eficientes. Também há, obviamente, isso. Eu estou a falar mais de empresas cujo core business é a eficiência e cujo core business é vender soluções, é desenhar soluções que depois muitas vezes até são exportadas de eficiência, de proteção do ambiente. Temos exemplos de empresas portuguesas, por exemplo, com tecnologia de ecopontos enterrados, com cartão, uma espécie de cartão de multibanco ou de cartão de compras em função do lixo que nós gastamos em São Paulo, no Brasil. E, portanto, isso é muito importante e é, sobretudo, muito encorajador para depois podermos aplicar no país soluções que as empresas portuguesas já deram provas que são capazes de desenvolver. Mas depois, no Sequeira, temos aquelas fábricas em Vila Franca de Xira que são capazes de provocar aí muitos problemas à saúde das populações, inclusive a morte. Portanto, o que é que se passa? Estamos em Portugal no mesmo país com dois polos opostos? Eu sei que os extremos tocam-se, mas aqui não convém. São aqui um dos enfoques e se calhar há pouco não referia. Falámos dos cidadãos, falámos dos decisores políticos, mas há aqui o setor empresarial que é determinante. E julgo que, e tem sido a opinião da Quercus, que importa trabalhar também com eles. Evidentemente que eles têm que ir também, as empresas têm que ir atrás daquilo que são os anseios dos seus clientes, dos consumidores, dos cidadãos, e também se têm adaptado muito a esta necessidade de produzir mais sustentável. Sim, temos bons exemplos de empresas que, de uma forma muito intrínseca, acreditam no desenvolvimento sustentável, fomentam o desenvolvimento sustentável porque é esse o âmbito do seu negócio. Por exemplo, turismo sustentável. Temos tido, a nível do turismo, excelentes exemplos de bons empreendimentos feitos. Com cortiça? Com cortiça, por exemplo, no seguimento de boas práticas a nível da eficiência energética, da eficiência hídrica, da proteção da biodiversidade. Temos outras que fazem, por uma questão de imagem. É verdade, continua a haver, infelizmente, algumas que se calhar investem mais na imagem. Porque é uma de charme. Numa de charme, numa de mostrar que, sem depois fazer por. E temos algumas, infelizmente, que nem mostram nem fazem. Evidentemente que mostrando sempre é melhor do que nada fazer, porque mostrando pode-se depois acatar responsabilidades. Então, mas vocês estão a dizer que e afinal depois isto não fazem. Bom, ainda há infelizmente casos que por resolver, infelizmente tivemos essas tristes situações em Vila Franca de Xira há poucos anos atrás, mas foi um acidente gravíssimo em Portugal e que hoje em dia, nos lamentamos e nos interrogamos como é que não é possível acatar responsabilidades de forma devida de tudo o que aconteceu. Sabe se o caso já está completamente encerrado nos tribunais? O caso do que me recordo, até há umas semanas atrás tivemos indicação que
iriam ser pronunciados alguns arguidos, mas que não seria possível imputar às empresas enfim, algo que tivesse a ver com a responsabilização devido à ocorrência de um crime ambiental. Qual é a sua opinião? Como é que algum de nós pode pensar que aquilo não foi um crime ambiental gravíssimo? Evidentemente que se descobriu agora que a diretiva não está regulamentada, que a lei foi criada, mas depois ninguém a regulamentou. Porque é que isso aconteceu? Porque é que aconteceu uma situação destas e não é possível agora dizer de uma forma clara? Eu acredito que a senhora Procuradora que analisou o caso, pronto, realmente não tenha encontrado ali a fundamentação técnica e legislativa para dizer que é um crime ambiental, mas do ponto de vista do cidadão comum, qualquer um de nós se interroga como é que não é possível que aquilo seja um crime ambiental. Quando morreram ali várias pessoas, quando tivemos centenas de pessoas hospitalizadas, quando se gerou um clima de pânico enorme durante aquelas semanas. Alarme social total. Se aquilo não é um crime ambiental, o que é um crime ambiental? Nuno Lacaça, estamos quase a terminar, mas há aqui uma pergunta que eu gostaria de lhe colocar e tem a ver com a proibição da entrada de veículos nas cidades, concretamente aqui em Lisboa, com matrículas, enfim, já um pouco mais antigas. Isso, efetivamente, dá algum resultado em termos de poluição ou diminuição da poluição ambiental? Eu creio que é uma boa medida. Ou é só para inglês ver? Eu creio que é uma boa medida e creio que... Eu sei que tenho dados sobre a fiscalização. Em Londres paga-se para ir para o centro da cidade, por isso é que se promovem os transportes públicos, não é? Eu não tenho dados sobre a fiscalização dessa medida, não tenho a mais pequena dúvida que é uma boa medida. Acho, aliás, que nós estamos hoje no início de uma nova era da eletrificação de veículos, que nos permitirá, a muito curto prazo, já se começam a ver evidências, ter nas cidades praticamente só veículos elétricos ou não poluentes. E, nesse sentido, nota-se que os municípios em Portugal estão muito... Ainda é uma utopia. Não é uma utopia. Não é uma utopia. Aliás, digo-lhe mais. Há cerca de 8 anos atrás, num conjunto de estudos que desenvolvemos, prevíamos que a penetração de veículos elétricos no nosso país, que temos hoje, fosse só possível daqui a cerca de 7 a 8 anos. A tecnologia está a evoluir de tal maneira que nos é possível hoje... Está a andar muito rapidamente. Está a andar muito rápido. Obviamente, como sempre, e há pouco falámos sobre os painéis solares, como podemos falar sobre outras matérias, a conjugação ótima ou boa entre incentivos, entre medidas de prevenção, medidas de sancionamento, que obviamente que é sempre central. Acho que, repito, que é uma boa medida. Acho que outras são necessárias. Por exemplo, a mobilidade suave, este retorno aos transportes públicos com extensão de linhas de metro e outros transportes públicos é absolutamente crucial. Não tenho dúvidas que se podemos dizer que uma matéria que o programa de ajustamento não nos ajudou, literalmente, foi em relação à filosofia que a própria Troika, digamos assim, dá uma forma tinha em relação aos transportes públicos no nosso país. O país não vive sem transportes públicos, pelo contrário. E nesse sentido, creio que as cidades portuguesas estão a dar exemplos de agarrarem os problemas diretamente, porque no fundo são temas de cidades. Se é certo que os problemas existem nas cidades, as soluções vão ser lá encontradas. E por isso eu creio que essa é uma boa medida. Para os dois, há novas doenças por causa das alterações ambientais? Há uma probabilidade de poderem ocorrer doenças que são mais características de países que tradicionalmente têm climas mais quentes, mais secos que o nosso, nomeadamente doenças tropicais. Isso é algo que, enfim, está na esfera de vários projetos de desenvolvimento, investigação, mas já começa a ser, se calhar, como há 10 anos, quando falávamos dos impactos das alterações climáticas, já o estamos a sentir hoje e já percebemos... E ainda e nem sequer tivemos tempo de falar nos gelos do Ártico, não é? Mas já percebemos claramente que estamos a sentir secas maiores, fenómenos extremos, o mar a galgar os pardões, a destruir as esplanadas, algumas casas, e portanto há 10 anos ou 20 anos falámos disto, estaríamos a ser fatalistas e já está a acontecer. E catastrofistas, como se dizia. Exatamente. A questão das doenças, julgo que neste momento começa-se a apontar num sentido, infelizmente se calhar vamos ter algumas novidades que poderão não ser as melhores, e esperemos que, enfim, Portugal consiga aqui também adaptar
alguns meios, colocar em prática alguns planos de prevenção para que realmente não sejamos atingidos por uma vaga de novas doenças que certamente poderiam provocar aqui muito impacto a nível da saúde pública. Antevê-se um verão tranquilo? A nível de todas estas alterações que poderão ter sempre impacto maior nesta época do ano? Vai ser muito complicada a questão dos recursos hídricos. Nós já estamos a sentir uma seca, como já não temos há muito tempo, sobretudo nas zonas... As pessoas também acham que a falta de chuva também é muito boa, não é? Vão todos para a praia, mas depois há sempre o reverso da medalha. Mas quem estiver no interior do país, quem estiver nos campos que produzem os alimentos, depois as pessoas das cidades se alimentam, estão a sentir muitas dificuldades. E depois aumentam os preços. Estamos ainda em maio, já se começa a falar em racionamento de água em alguns locais, e estamos ainda em maio. E cada vez mais cedo. E a questão do verão é, eventualmente teremos um bom ano turístico, se não houver falhas de abastecimento nas mais zonas um mais bom para Lisboa, mas para o Porto. Poderemos ter problemas a nível de abastecimento de água e a nível da seca, com alguns reflexos em todo o país. E, portanto, eu julgo que neste momento a grande preocupação é essa, com reflexos também nos incêndios florestais. Naturalmente. O clima mais seco poderá também ser uma época muito complicada. Nuno Lacaste, a última palavra da Agência Portuguesa do Ambiente. Nós, obviamente, estamos preocupados e publicámos há dias os dados da disponibilidade hídrica, no fundo, da disponibilidade de água, e estamos claramente num ano de escassez já, e temos em situação de seca a bacia do Sado. E, portanto, estamos preparados, através de uma comissão mista interministerial para esta matéria, e por isso estamos nesta fase vigilantes, sem dúvida nenhuma. Deixe-me só dizer, para terminar, voltando à temática do Green Project Awards, o Green Project Awards é um bom exemplo também, entre muitos outros, não só de uma parceria entre várias entidades, mas também de procura de soluções. Nós estamos do lado das soluções. Identificamos e diagnosticamos os problemas, mas também temos soluções. E eles têm-nos mostrado, de facto, que... Há pouco dei o exemplo, lá está, do Fire Risk, que é uma aplicação móvel para a prevenção de fogos florestais, e vamos continuar neste caminho também. Eu gostava de apelar a que os empreendedores e as empreendedoras com boas ideias têm mais cerca de 10 dias para apresentar as candidaturas, porque nós queremos mesmo, a partir deste momento, Nuno Sequeira, queremos chegar às 100, que é a média que temos tido todos os anos, porque a 10ª edição tem que ser, tal como as anteriores, uma edição para, quando entregarmos os prémios no início do ano de 2018 no Porto, é o segundo ano que fazemos isto, a entrega dos prémios no Porto, podemos ter mais uma vez exemplos fantásticos de empreendedorismo, inovação e criação de emprego e de valor no nosso país na matéria de ambiente.